eu fechado? Eu tenho paradigmas? Pois é, hoje é o dia da quebra de paradigmas, olhando o sentido do Natal original. Então a gente vai falar sobre isso no texto de Lucas 2, 1 a 20. Então vem com a gente, curta aqui o nosso canal, ative o sininho, vem com a gente. Agora chegamos no momento da palavra. Vamos compartilhar hoje e vamos refletir sobre uma questão muito importante, mas que muitas vezes é tão difícil de simplesmente olhar para ela, olhar para a questão e refletir. É a questão do paradigma. Hoje a gente vai falar sobre quebrar paradigmas, né? E a gente vai falar sobre o Natal. Mais uma coisa e outra. O que tem a ver? Então, hoje a gente vai falar de um texto muito interessante, que é o texto de Lucas, do nascimento de Jesus. Lucas 2, 1 a 20, é o texto que a gente vai se concentrar hoje para compartilhar sobre essa palavra. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. É interessante porque quando a gente lê esse texto, a gente fala: que bonitinho, Jesus nasceu, esse é o Natal, né? Isso que a gente comemora mesmo. Ninguém acha estranho nada aqui nesse texto. Mas se a gente for parar e ler com cuidado, ler com calma, prestando atenção em cada elemento aqui, a gente vai ver que é uma grande revolução, é uma grande quebra de todos os paradigmas que a gente pode ter. Quer dizer, nunca ninguém podia imaginar Deus agindo dessa forma e fazendo algo tão maravilhoso a partir de um bebê. Então, eu gostaria que a gente pudesse passar com calma nesse texto e
parar para refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre os nossos paradigmas, sobre as nossas caixinhas, né, que guardamos as coisas, os pensamentos, os sentimentos e tudo que a gente vive por aí. Quando a gente vê, então, no começo, que o texto diz, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, então a gente vai ver essa figura chamada César Augusto, que é o imperador romano. Se a gente for olhar um mapa, a gente vai ver o tamanho desse império quando César Augusto vai governar sobre ele. Né? Esse imperador vai tomar, a gente vai ver um pouquinho da história aí, a gente vai ver que no ano 323 a.C., a Grécia, com Alexandre o Grande, conquistou tudo, foi uma conquista assim, nunca antes existente. Depois veio o Egito, a Síria e de repente vem um império, que não era um grande império, através de Roma. Roma vai crescendo, até que com Otávio Augusto, que é o que a gente conhece aqui, e Herodes o Grande, que vai estar como governador dentro das terras de Israel, a gente vê o nascimento de Jesus. Então, nesse momento, o grande império romano é o que está estabelecido. Esse império grande não é qualquer coisa, quer dizer, é a força dominante desse momento e é um momento que se tem uma estrutura muito forte, muito fortalecida, um imperador que surge como alguém poderoso, né, que ele vai até levar um nome que depois vira um título, César, né, e Augusto, assim, acaba se tornando essa pessoa muito importante, que vai estabelecer também algo que a gente conhece, que é a Pax Romana. E a gente vai ver os textos bíblicos tratando sobre essa figura, esse texto que nós lemos de Lucas 2, e também a gente vai ver Gálatas 4:4, falando quando Deus envia o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, quando alcança a plenitude do tempo, que é esse momento aqui. Então é muito interessante que a gente vai ver, vocês vão ver um mapa, e nesse mapa mostra a grandiosidade do Império Romano e um tiquinho que a terra que a gente chama de Israel, né? E ainda mais nessa terra de Israel, a parte que é a Judeia, que é minúscula, que quase não se dá para ver, e dentro dessa terra, uma terra menor ainda, que se chama Belém. Então, só nesse texto inicial, a gente vai ver algo muito complicado de se pensar. Como assim? Se existe uma Roma tão poderosa, tão grandiosa, como é que Jesus vai nascer numa terra tão pequena, em Belém? Nem se é possível enxergar Belém no mapa. Então é tão pequeno, que a gente precisa colocar lupas, que é de grande aumento, para conseguir talvez enxergar um ponto. Então, a gente vai ver nesse início essa diferenciação. Não só isso, mas o próprio texto traz uma informação que parece perdida aí, que é a informação do Quirino, governador da Síria. A Síria já tinha sido uma potência e a gente vai ver então duas potências. A gente vai ver em outro texto falando dos magos do Oriente, que vêm da Pérsia, desse Oriente, que também foi uma grande potência, e a gente vai ver aqui no próximo texto, né, na continuação do texto, falando sobre José, da cidade de Nazaré, que também é minúsculo, que vai para Belém, da Judéia. E essa cidade vai ser o centro da onde vai surgir o grande Salvador.
Só que esse grande Salvador, que nós já conhecemos, porque nós já estudamos história, nós já conhecemos tudo isso, para a gente não faz tanta diferença. Mas se a gente for pensar realmente nesse Deus tão grande, tão poderoso, como Ele está trazendo o seu Filho ao mundo, e Ele vem nesse lugar pequenininho, e Ele vem numa manjedoura, não é nem um lugar grandioso, mas Ele vem numa manjedoura, são coisas que a gente precisa parar para pensar. O que está acontecendo? Outra questão que nos levanta essa dúvida, essas várias perguntas, vários pontos de interrogação, são que Maria lhe estava prometida em casamento, quer dizer, Maria não era casada. Nessa época, no momento em que todas as coisas são muito certinhas, deveriam estar certinhas, e que as pessoas moram numa cidadezinha tão pequena, na verdade é uma aldeia, não é nem uma cidade, uma aldeiazinha em que todo mundo se conhece e que isso pode causar um grande problema. Então, ela esperava um filho. Então, tudo isso são coisas que não são normais, não são comuns, não fazem parte do dia a dia das pessoas e muito menos se esperaria de um Salvador vindo com uma forma de bebê. Então, a gente precisa parar para pensar sobre essas questões. Vamos aos poucos. Primeiro, a gente falou da grandiosidade de Roma e a pequenez de Belém. Se a gente for pensar hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem que parar para refletir. Como é que Deus age? Será que Deus age no meio das coisas tão grandiosas que a gente consegue enxergar, que são, às vezes, a gente foca em riqueza, em estrutura, em grandiosidade, talvez arquitetônica. Quando a gente chega a um lugar, a gente quer ver as coisas, bonitas, bem arrumadas. Quando a gente quer alcançar alguma coisa, um sonho, só é um sonho bom quando ele tem um alcance, talvez de ser famoso, de ser rico, o melhor. A gente gosta muito dessa palavra, o melhor do mundo, o melhor do Brasil, o melhor da região, né? Então, é muito interessante como a gente vive com um sistema baseado em Roma. Um sistema que a gente cria essa grandiosidade e a gente quer alcançar essa grandiosidade. A gente sempre foca em tentar desenvolver a si mesmo, ou pelo menos a insatisfação gerada no nosso coração e no nosso pensamento e na nossa vida, é sempre baseada nisso. O que eu quero alcançar? Onde eu quero chegar? Só que isso é uma coisa tão interessante que muita gente não só sonha, mas ela está fundamentada. Toda a vida dela está fundamentada nisso. Esse sistema é muito frágil, apesar da gente não ter essa noção quando a gente vive, quando a gente olha para o próximo, quando a gente vai ver ao nosso redor, isso não é tão evidente, porque parece que aquilo é que dita o padrão, é aquilo que dita o que é bem-sucedido e o que não é. Aquilo é que fala para a gente quem a gente é e quem a gente não é. Esse sistema de Roma, de grandiosidade, de prosperidade, é que muitas vezes domina a nossa vida e a gente fica preso nesses paradigmas. Ou paradigmas internos, dessa insatisfação
constante de querer fazer alguma coisa e a sensação de que nunca eu consigo alcançar aquilo porque eu não sou capaz ou porque eu não consigo me achar, eu me sinto sempre perdida no meio disso tudo. Então, a gente precisa parar agora para ouvir o que a palavra tem para nós, o que Deus tem para nós. Diante desse sistema tão grandioso, tão poderoso, tão rico, tão próspero, vem um Deus que é todo poderoso. Ele é muito maior do que Roma. Ele é muito maior do que tudo que a gente pode pensar ou imaginar, porque ele é o criador do universo. Agora, ele vai vir de uma maneira inconcebível, inacreditável, inalcançável aos nossos pensamentos, que é através de um bebê frágil, indefeso. Já pararam para pensar que um bebê, se ele for deixado, ele ficar com fome, ele pode morrer. Muito calor, muito frio, qualquer coisa externa pode matá-lo. E Jesus vem dessa forma, o Filho de Deus, o próprio Deus, vem dessa forma a esse mundo, salvar esse mundo. Isso mostra pra gente que Deus age de uma forma completamente diferente, que esse sistema que nós temos, que é o sistema de pensamento, da lógica, do sentimento, do que for, não é possível alcançá-lo. Nossos paradigmas, nossas caixinhas não comportam, não cabem esse grande Deus. Então, ele está muito além de qualquer coisa que a gente possa pensar ou imaginar. E a maneira de Deus agir é assim. Por isso que a gente precisa parar, não só para refletir, porque às vezes a gente pensa demais e a gente cai em si mesmo, no ensimesmamento. Então a gente sempre fica, e o poço é muito fundo, a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Eu conheço gente que chegou a enlouquecer por causa disso, porque não é possível explicar Deus. Não é possível que ele caiba em qualquer sistema do nosso pensamento, da nossa lógica. Só que isso a gente precisa não só entender, mas precisa parar para ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, como ele quer agir. Abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração para receber e viver isso que a gente pode viver, a graça, o encantamento diante de Deus. É algo imprescindível, tão importante, que a gente não consegue fazer. E a gente vai ver isso quando a gente conhece a história de Moisés. A gente sabe que ele foi criado, claro que foi todo um agir de Deus. Deus tem a figura completa, o desenho completo. E ele trabalhou na vida de Moisés. Só que Moisés foi parar e viveu, cresceu, se desenvolveu, ouvindo as coisas do palácio, tendo a educação do palácio. E nesse palácio, ele aprendeu que ele é o máximo. Ele é que pode fazer todas as coisas. Ele tem toda a capacidade. Ele pode resolver todas as situações. Então, com essa cabeça, apesar de ele saber que ele era judeu, que ele tinha sido salvo por causa da mãe dele, ele, mesmo assim, ele tinha esses paradigmas que foram criados, da maneira como ele foi educado. E aí ele vai, finalmente, com tudo que ele conhece, com toda a teoria que ele tem, ele vai para a vida. Ele vai para o campo, para o lugar onde ele precisa realmente colocar à prova tudo aquilo que ele tem na teoria. E o que acontece?
o primeiro passo, o primeiro problema que ele vai tentar resolver, o que ele consegue fazer? Ele não consegue fazer nada. Ele só consegue ficar irado ao ponto de não conseguir se segurar e matar um egípcio. É isso. A única coisa que nós conseguimos fazer com tudo, todo o nosso pensamento, com tudo aquilo que nós temos, com todo aquele conhecimento que nós temos, é matar um egípcio. É colocar à prova e ver que não dá certo. Porque a vida não se resume apenas a isso. Então, a gente precisa agora parar para deixar Deus agir e não simplesmente vivermos fechados naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha que é o mundo. Porque quando a gente vai colocar isso à prova, há um grande problema. E é interessante que quando a gente vê esse Deus tão grande, tão poderoso, tão criador dos céus e da terra, ele agindo, a gente tem a tendência de querer colocá-lo nessa caixinha e dominá-lo de alguma forma, quer dizer, controlá-lo. A gente quer fazer os nossos pedidos e achar que Deus tem que, então, resolver do jeito que a gente quer. E Deus vem falar para a gente, primeiro, eu não sou dominável. Então, como é que eu me apresento? Isso ele se mostrou lá em Êxodo. Ele diz, eu sou o que sou, é como é a tradução. Mas, na verdade, o que ele está dizendo ali, Erie, Axé, Erie, quer dizer, eu serei o que eu desejar. Ninguém pode me controlar, ninguém pode me dominar. Então, como é que você tem que lidar comigo? Você tem que se submeter a mim, se relacionar comigo, porque eu estou dando essa liberdade para você. A gente às vezes fica em busca dessa liberdade, de querer fazer do jeito que a gente quer, querer viver do jeito que a gente quer, sem ter regras, tudo é um problema para a gente. Mas você sabe que quanto mais a gente depender de Deus, quanto mais a gente se submeter ao Deus que conhece realmente todas as coisas, que consegue enxergar esse desenho grande, né? Consegue enxergar tudo, a gente consegue viver melhor. A gente consegue viver conforme esse desenho tão bonito que Deus criou, conforme os propósitos tão perfeitos de Deus. Então, uma coisa importante que a gente precisa aprender a fazer é deixar Deus ser Deus. Jesus veio ao mundo como Salvador e Senhor, apesar de ser numa forma de um bebê, na manjedoura, tão desprezível, de uma forma tão frágil, tão pequena aos nossos olhos. A gente não consegue imaginar um bebê desse fazendo toda a diferença, encantando, transformando, sendo realmente o Salvador e Senhor. Mas é Ele, o Deus Todo-Poderoso, que faz isso em você, em mim, na nossa vida. Então, quando nós pensamos nesse Deus e deixar Deus ser Deus, o que a gente precisa parar para refletir? É que a gente precisa, nessa vida, além de simplesmente alcançar riqueza, alcançar muito conhecimento, alcançar coisas materiais e aquilo que a gente chamaria de natural, a gente precisa de algo muito além disso. E esse é o sentido da nossa vida. É interessante que a gente vai encontrar o nosso sentido dentro dessa história. Olha que interessante quando a gente vê a vida desses pastores. Os pastores que foram encontrados ali
pelos anjos, né, que ficaram aterrorizados quando viram o que estava acontecendo ali. De repente aparece algo todo além, né, assim, um sobrenatural, né, os anjos descendo e mostrando uma glória que eles nunca viram. Eles estavam simplesmente fazendo um trabalho de sempre, do dia a dia. E às vezes quando a gente está nessa rotina, nessa vidinha, né, de um dia após o outro, a gente se esquece que a gente vive com algum propósito. A gente se esquece, e por isso, quando a gente se esquece disso, a gente vai acabar entrando nesse aprofundamento em si mesmo, ou cair dentro de algum paradigma que você já criou na sua vida e ficar dizendo para você mesmo: por que eu vivo? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Porque todo dia é igual ao outro, eu não tenho nada diferente. Claro que eu tenho que resolver os problemas do dia a dia, as urgências do dia a dia, e o que acontece? Quando nós perdemos esse sentido de vida, a gente pode se perguntar: como você tem tido o seu relacionamento com Deus? Por quê? Porque é no relacionamento com Deus é que nós entendemos quem nós somos. É quando nós conseguimos deixar Deus ser Deus e nos submeter a Ele, é que nós conseguimos entender alguns propósitos da nossa vida, que vão nos ajudar a viver. Não quer dizer que a gente tenha que sofrer, que tenha que passar por aquilo mesmo, mas aquilo que a gente está passando vai se tornar, vai ter algum sentido, vai ter algum propósito muito maior do que a gente pode pensar e viver aqui. Não é só um dia após o outro, mas é algo muito maior que Deus tem para nós. Assim como Deus tinha o desejo de salvar o mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Então a vinda dele como Senhor e Salvador não é simplesmente algo de um dia para o outro, que deu na telha, Deus fez. Deus construiu uma história da redenção. Deus foi trabalhando durante os séculos, os milênios, e Deus foi trabalhando, chamando pessoas para estarem com Ele. E juntos eles foram criando, desenhando essa história da salvação. E nós fazemos parte disso, desse desenho tão bonito e maravilhoso que Deus está criando e desenhando, e fazendo, e construindo essa história da salvação. Nós fazemos parte. Então, quando a gente entende isso, que é uma questão muito importante, até que a Bíblia nos traz, é que em Eclesiastes a gente vai ver todas as coisas que acontecem debaixo do sol, quer dizer, sem Deus. Quando a gente vive sem Deus, a gente vai buscar isso, essa satisfação em muitas coisas, no trabalho, na riqueza, no conhecimento, nos prazeres. No final das contas, o que preenche de verdade? Isso quer dizer que a gente vai parar de ter questionamentos? Isso quer dizer que a gente vai parar de sofrer? Isso quer dizer que a gente nunca mais vai viver nada de ruim? Isso quer dizer que a gente vai viver um mar de rosas? Não, isso não quer dizer nada disso. Apenas que a gente vai ter forças para enfrentar isso. Porque a gente vai ter um Deus que caminha com a gente. É um Deus que dá a identidade a partir dele mesmo para nós. Dá o sentido daquilo que a gente está fazendo aqui hoje. Então vai ter um dia que você e eu, nós vamos acordar mal. Não tem problema. Isso faz parte sim. Mas a gente vai ter como levantar. É diferente de você
sobreviver. Eu diria que a gente tem algo muito maior quando a gente entende isso, que é a vida plena. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí pelo mundo, os ladrões, todo mundo está querendo destruir vocês. Mas o que eu faço com vocês? Eu restauro, eu ando com vocês. Eu vim dar a vida plena. Eu vim a esse mundo dar a vida plena, dar pleno sentido a vocês. Então esses pastores que são simples, a gente não daria nada para eles. A gente talvez a gente nem conversaria muito com eles, porque não faz parte do nosso paradigma, né? Que eles não parecem nada prósperos, eles não parecem nada melhores. Então a gente sempre tem a tendência de buscar algo melhor. E a gente não teria essa visão. Deus vem, e quando Ele vem trabalhar, quando Ele vai ter o momento mais importante da história, nesse momento da chegada do Salvador a essa terra, Ele simplesmente vai aparecer aos pastores. Uma coisa muito interessante que acontece a esses pastores é que eles vão parar, eles vão ouvir e eles vão fazer aquilo. Quer dizer, então vamos louvar, vamos lá ver esse bebê, porque eles poderiam ter ficado paralisados com aquele momento tão maluco, tão assustador, aquela glória aparecendo, aquela coisa sobrenatural. Eles poderiam simplesmente ter ficado paralisados por medo. Eles poderiam não ter acreditado, eles poderiam não ter ido ver, comprovar, eles poderiam não ter ouvido, mas eles ouviram, pararam, deixaram os seus próprios paradigmas e foram lá verificar, foram lá ver quem é esse menino Jesus, esse bebê que nasceu, e ficaram aterrorizados. Eles ficaram maravilhados. Eles acabaram se encantando. É uma coisa que também foge ao que a gente poderia pensar e imaginar como razoável. Como assim? Você olha para um bebê e fica encantado? E fica maravilhado? Começa a louvar? Sim, quando você entende que a presença de Deus está ali, que é o próprio Deus agindo e fazendo as coisas, você pode crer que você vai ficar encantado, você vai ficar maravilhado diante desse Deus. E de repente, então, uma grande multidão de exército celestial aparece com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos que Ele concede o seu favor. E aí a gente vai ver na continuação do texto: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores então disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E aqui fala uma coisa muito bonita. Eles ficaram admirados. E aí outra parte que me toca muito é ver a Maria. Maria, ela realmente experimentou de perto, porque ela foi concebida pelo Espírito. E ela viveu algo que ninguém nunca nem acreditaria se contasse. Ela poderia ser humilhada, ela poderia ser desprezada, ela poderia ser caluniada, porque ela tinha ficado grávida antes do casamento. Tanto Maria quanto José, eles viveram essa maravilha, essa graça. No início, no momento talvez eles tivessem ficado calados com aquilo lá, sem saber o que fazer, só na espera, ou vivendo aquele sofrimento, aquela angústia. E nesse momento, sem um lugar para pousar, um lugar para
ter o filho. Maria vai ter um filho num lugar simples, num lugar que ninguém daria, né, nada, ninguém queria ter um filho nesse lugar. E Maria vai experimentar. Os pastores chegando, louvando, ficando admirados, os magos, os reis magos chegando. Então, ela vai ver tudo isso, e aqui em Lucas diz, Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. E aí diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então é muito interessante a gente pensar em tudo isso. Maria parou para refletir, ela guardou todas essas coisas. Talvez realmente ela não entendesse nada do que estava acontecendo. Ela tinha ficado grávida pelo Espírito, ela estava vivendo tudo aquilo, talvez fosse algo tão fora do que ela, fora da caixinha, né? Fora daquilo que ela podia pensar ou imaginar. Então, como ela ia digerir aquilo? Ela se deixou ser levada pelo que Deus estava fazendo. Ela se entregou a Deus. Ela disse, Senhor, estou aqui, faça o que o Senhor desejar. E ela experimenta algo tão maravilhoso de ser denominada agraciada, aquela que recebe graça, de uma maneira tão maravilhosa. E ela também vai se maravilhar diante de Deus. Então, a gente precisa aprender a viver essa vida plena. Esse Jesus, que é o sentido verdadeiro, o sentido do Natal original, ele nos traz não só a quebra de todos os paradigmas que a gente pode pensar ou imaginar, mas ele também traz algo que a gente nunca poderia entender completamente, que é a plenitude. É uma vida plena. Isso não quer dizer que a gente vai sempre estar nas alturas, mas vivam, aprendam com ele o que é viver uma vida plena. Isso é possível. Vamos sair da condição de sobrevivência, da condição de vida, talvez que a gente só vive um dia de cada vez, no sentido que é um dia após o outro, só rotina, presos talvez e nesses paradigmas que a gente criou. Vamos sair disso e viver aquilo que Deus tem pra gente, que é muito maior, que é muito além do que a gente pode pensar ou imaginar, mas o que Ele diz, e que Ele diz com garantia, que Jesus fala, eu sou, eu sou, eu sou, e aqui Ele diz, eu vim para que tenham vida e que tenham plenamente, em João 10:10. Então, vamos deixar, eu vou só assim, deixar uma palavrinha que Agostinho, nas Confissões de Agostinho, ele vai falar sobre uma experiência que ele teve antes até da conversão, e aí ele consegue assim ficar louco por causa disso, porque ele fala que é um peso de um resplandecer tremulante que forneceu algo inteiramente diferente mais tarde, depois que ele conheceu a Deus por meio de Cristo. E aí ele fala que esse encontro com Deus, é a união do amor eterno com o temor. Ele fala que o temor era provocado pela contemplação do outro inalcançável, tão distante e diferente. O amor pela consciência do outro tão semelhante e próximo. Isso é que Deus faz com a gente. Ele é tão transcendente, tão poderoso. É um outro que merece contemplação, que é digno de adoração, louvor. E ele se faz ser humano como a gente,
através de Jesus Cristo, para poder falar com a gente de igual para igual, para trazer a verdadeira plenitude. Então, viva isso. Aprenda a ouvir a Deus, a parar e deixa Deus quebrar todos esses paradigmas para que você consiga experimentar a graça maravilhosa e essa experiência tão maravilhosa que é caminhar todos os dias experimentando a graça de Deus. Deus abençoe você e que a gente consiga viver durante essa semana, durante esse mês, olhando para isso.